Boa noite, bem-vindos à confraria, que delícia aqui, ainda bem que agora estou vendo a Ana Danino aqui, de camiseta, mas aqui em São Paulo está frio, a Maria Esther também com calor, mas aqui a gente está com um friozinho bom, né? Chegou uma frente fria que o calor estava assim, inflamadíssimo, que nem o amor do Florentino Ariza, pela Firmina Daza, estava muito quente. Mas boa noite, muito bom estar com vocês. É muito bom poder partilhar novamente essa leitura maravilhosa com vocês. Né? Eu acho assim fundamental todo esse processo de releitura, né? Na minha parte, acho que é a terceira vez que eu leio esse romance. E é a terceira vez que parece que esse romance, para mim, é como se eu estivesse lendo pela primeira vez. É impressionante como o amor se constrói, se desconstrói, e a gente refaz ele todos os dias. A gente vai reinventando o amor a cada passo da vida da gente, a gente vai reinventando todos os processos, a gente vai dando brilho para a vida, a literatura traz isso para a gente, a música traz isso para a gente, o cinema traz essa coisa, essa roda, essa ciranda, esses olhares, essas trocas que a gente tem aqui, também fazem com que o amor se renove, né? Que a gente tenha uma visão diferente para o amor. É muito bacana estar nesse processo. Então, a gente aqui se depara com o envelhecimento, né? Com essa coisa assim das pessoas se dar conta de que o tempo está passando, mas que o amor continua, né? Que aquela chama continua acesa. O Gabriel Garcia Marques traz isso de uma forma linda, delicadíssima, com nuances. Ele fala da perda do cabelo, ele fala da perda dos dentes, ele fala, e fala assim de uma forma tão gostosa, tão linda, tão, né, tão poética, que tudo fica tão... A gente até assume o processo, né, de, puxa vida, né? Aquela coisa do... E arranca o dente, e tá tudo bem, e a coisa por aí vai. E ele vai... Essa coisa, o lance dele também, como é que ela... Que quando ele reencontra a Firmina, que ela está no cinema, e ele vê ela dando o braço para o marido, e ele fala que tem uma fase da vida do casal em que a mulher dá, né, um tropeço, mas de repente a coisa muda completamente e ela deixa de ser cuidada para cuidar do outro. É bonito nisso, né? É essa percepção dele, essa construção dele dos personagens e essa similaridade com a vida da gente, apesar de ser um romance, enfim, um realismo mágico, essa coisa toda, mas é muito, muito parecida com a vida da gente. E é isso que faz com que a obra se torne imensa, grande, né? Gostosa de ser lida, boa de ser lida e de ser discutida também. Muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. E aqui a gente vai dar continuidade. Eu estou aqui com a Carla da Casa Frida, que também fez um trabalho incrível em cima desse romance e que tem essa percepção da perda, né? Que eu acho que é fundamental a gente entender e saber como preencher esse vazio da perda. O que a gente vai colocar no lugar disso? O que se coloca no lugar de um dente? Como é que se lida com a careca? O que a gente faz com os cabelos que caem, né? Como é que a gente ressignifica isso na nossa vida? Isso é muito bacana. Carla, boa noite, bem-vinda. A palavra é sua. Oi, boa noite. Prazer estar aqui. A gente está caminhando agora para o fim, na penúltima parte do livro. E como a Cláudia já iniciou, acho que é uma parte que fala muito sobre o envelhecimento. E até tomando um pouco esse exemplo dos dentes do Florentino, né, que o problema era a calvície, os dentes ele não se importava tanto em perder, né? Mas é curioso porque mesmo a criancinha, né, ela também perde os dentes, né, ela perde os dentes de leite para que venham, então, os dentes definitivos. E como esse processo do envelhecimento vai tendo uma repetição também dessas perdas, né? Então, ele perde os dentes para adquirir, né, dentaduras, que o leão fica alucinado com as dentaduras, né? Ele quer ter duas para ele, que era muito legal, e ele tinha aquela imagem da dentadura que tinha vida própria. Então tem esse aspecto que eu acho que o Gabriel Garcia Marques traz do envelhecimento, que é muito interessante para a gente pensar aqui, que é o envelhecimento também como ganho, não só como perda.
E acho que essa é a parte principal, assim, para a gente discutir hoje. E aí eu grifei algumas passagens, né? Primeiro que a gente vai vendo o Juvenal nessa parte, engraçado, porque quando eu li, e de alguma forma eu acho que eu recalquei essa passagem do Juvenal, tendo esse caso dele, né, extraconjugal, eu não me lembrava disso, né, enfim. E a gente vai vendo o Juvenal mais falho, né, assim, mais humano, mais real, sai um pouco desse doutor Juvenal, que era algo assim tão idealizado, para um homem que tem suas fraquezas, as fraquezas da carne, e que ele se apaixona por essa paciente, e a gente vai acompanhando ele, né, entrando até um termo que o Gabriel usa, né, nas misérias da velhice. E aí, enfim, a segunda parte que eu grifei, que é um pouco esse comentário, que quando o Florentino encontra a Firmina, e vê ela através de um espelho, e ele faz de tudo para comprar aquele espelho, para ter o espelho em casa, e não pelo valor daquele espelho, mas por ter refletido a imagem dela. Eu achei muito bonito, porque o envelhecimento tem uma relação direta com o espelho, né? Você vai assistindo também essa mudança do corpo no espelho, e que ele usa, né? Alice tinha tornado a atravessar o espelho. E como na vida a gente vai tendo diferentes relações, né, com o espelho, com a imagem que a gente tem de nós mesmos, com o que nos movimenta, com o que nos faz desejar. E a gente vai se dando conta aqui nessa passagem como o Florentino tinha esse ideal, né, dessa amada que possa refletir a casa dele, né, por todos os cômodos da casa. É muito intenso, né, esse movimento que ele faz de encontro com a Firmina. E aí tem essa passagem da Firmina que eu acho até interessante, que fala dessa bilis negra, que é um termo que é de Aristóteles, né, para falar do humor, e que a gente pensa também na questão da melancolia, né? É um momento quando ela descobre a traição, que ela tinha um olfato muito apurado, né? Ela vai descobrindo, cheirando as roupas do Juvenal, e que é muito interessante como os sentidos, mais uma vez, adquirem esse protagonismo, né, na escrita dele. E quando ela fareja esse cheiro da traição, é quando ela se dá conta, né, dessa ansiedade insuportável que lhe roía as entranhas. Acho muito forte a forma que ele descreve. E é um momento que ela começa a confundir um pouco realidade e sonho. Então dá para a gente pensar aí que ela começa a alucinar, ter delírios, que é quando ela convoca esse diálogo muito curto com o marido, né, que ela pede para ele olhar na cara dela, né? É bem intenso, porque é um diálogo tão curto e que diz tanta coisa, né, que é quando ele olha para ela, ele percebe no olhar, né, que ela já descobriu tudo, que ela está muito machucada e que talvez ela não perdoe ele por isso. E é quando ela resolve fazer essa viagem de alguns anos, que ela vai morar com a prima, né? Então tem todo o movimento dela tratar desse luto, né, da traição que ela vive. E aí a gente vai acompanhando em paralelo o Florentino, procurando por ela, vendo também esses tropeços da idade, aonde vai parar a Firmina. E acho interessante também quando ele diz, né, como o Florentino era uma figura diferente, meio estranha. Ele tinha a estranha sorte de parecer velho desde muito menino. Então, se a gente pensar de novo esse conceito do que é ser velho, o que é ser jovem, como isso é totalmente relativo, né? Porque ele, desde muito menino, ele já era um velho por si, né? Porque ele tinha um conhecimento, uma relação com o amor que era muito além da maturidade até que ele tinha na época, né? Ele nunca tinha vivido um amor. E nunca se concretizou de fato esse amor pela Firmina. E acho interessante essa passagem que ele se torna o herdeiro, né, desse tio Leão, que perde todos os filhos também. Então é uma passagem que tem muitos lutos, muitas perdas, e tem lápide, né, questão da lápide, das mortes, do envelhecimento.
E aí, no final, a gente vai acompanhando a nostalgia do Florentino, relembrando esses amores que ele viveu, né? Que também é muito bonito. E que me chama a atenção é que ele vai se relacionar com uma moça que é muito jovem. Se a gente pensar em termos de moralidade, era praticamente uma pedofilia ali o que estava acontecendo, mas como essa relação parece que vai muito além disso, né? Parece que tem um encontro ali entre esses dois, a América Vicunha e o Florentino, que ultrapassa essa questão moral, né? O Gabriel Garcia Marques, ele tem um jeito de abordar questões muito difíceis e morais, de uma forma assim que transcende essas questões, né? Como se os personagens de alguma forma se complementassem ali nesse encontro, como se fosse um encontro realmente enriquecedor, né? Para os dois lados. E é claro que Carla, sim, Carla, só um comentário. Eu concordo com você. À medida que vai rolando, né, o relacionamento dele com a menina, você vai meio que se esquecendo dessa, não da diferença, mas do fato de ser uma menina com um homem muito adulto, né, maduro. Mas tem uma cena final ali que essa mexe comigo, porque ele pega e aí retoma exatamente esse tema da pedofilia. Ele pega, na hora de ir embora, ele senta ela em cima de uma mesa, ele refaz a trança no cabelo, ele veste a bota, porque para transar com ela, ele desfaz a trança, porque acho que é um símbolo de infantilidade, talvez, para ele, não sei, né? Desfaz, aí ele refaz a trança, ele veste, então aí fica muito patente, né? Até essa cena mexeu comigo negativamente, vamos dizer assim. Mas, tem, enfim, né? tem várias passagens, né, Leila? Até a história da Leona, quando ela tem a primeira experiência sexual dela é um estupro, né? Assim, alguém que Sim. ela é violentada naquele porto e ela fica atrás, ela fica apaixonada por Ela esse homem fica apaixonada por esse homem, né? que é Ele marca, violento. né? Ele Buscando esse homem a marca. vida inteira também. Não só na Memória de Minhas Putas Tristes, também é o mesmo processo, né? Que é um cara super e tal, que está morrendo, que de repente resolve resgatar a vida, que vai atrás de uma menina virgem, né? Você pensa, é o mesmo processo que ele usa aí. E é interessante porque com essa personagem, ele fala que eles eram já um casal que já há muito tempo convivia, que eram dois velhos, parecia que eles se entendiam tanto, Esposos, né? Ele fala, como esposos, eles têm e aquela intimidade de dois idade, esposos. mas antigos, né? Ela quer dizer, ela faz por ele, né? A gente percebe que essa menina existe uma carência no processo, tanto que ele veio preencher, né? Que ela se mata, né? A América Vicunha se mata em função da história dele, que ela não aguenta, porque era a única coisa que interessava. E ele só saía com ela se ela tirasse notas altas também. Tinha essa condição, ou ela estudava, ou ele também não saía com ela. Então, era uma coisa, mas era uma relação. E uma relação de poder, né? Eu acho que assim, o que configura muito, né, essa questão aí do abuso, né, é a relação de poder que o outro dispõe em relação àquele que está mais desfavorecido. A relação é assimétrica, né? A relação Hum. é de muita assimetria, né? No caso. Mas, enfim, né? Acho que não é E que central. sem dúvida, até se a gente pensar nessa história da Leona também, e até dessa menina de 14 anos, o como elas também, dentro de uma certa fantasia, se tornam protagonistas, né? Para Sim, não lidar com algo que elas não têm nem sim, maturidade para entender, né? O que elas estão sim, vivendo, sim, né? Nesse sim, sim. sentido. Mas eu pensei também numa questão
como se fosse uma certa metáfora desse envelhecimento desses personagens homens, porque tanto ele quanto o Dr. Juvenal se relacionam com moças muito mais jovens, né, do que eles. Então parece que tem até uma tentativa de capturar essa juventude, né, quase que E de na absorver. verdade, nem para um nem para o outro foi uma procurativa, é quase que isso brotou no meio do caminho, neste momento, né? E ficou muito relevante, talvez, né? Sim, sim, e que, enfim, ele coloca até uma parte, né, como que os homens vão envelhecendo e como as mulheres envelhecem, que tem um momento que Sim. eles se sentem muito sedutores, com os cabelos brancos, né, e depois eles têm uma caída, Despenca de eles vez. despencam e as mulheres é que vão, Vão né, cuidar, né? cuidar desses Vão cuidar. homens, né? Aham. Mas o que eu achei assim o final, né, que é essa tentativa, quando ele se volta para a Firmina, que finalmente acontece o que ele tanto esperou, que é a morte do Dr. Juvenal, e aí termina esse capítulo ele recebendo essa carta no meio da lama, da chuva, né, que ele reconhece de imediato nessa letra da Firmina, e que aí eu acho que é o mais bonito, né, que diz, né, pensando até no desejo, como o desejo é algo que não tem idade, como movimenta, como que algo que transcende a questão da idade que você tem, mas que te coloca em movimento, né? Porque eles estão. Aí eu voltei até no primeiro capítulo, porque a Firmina está com 72, né? Com 72 anos, e a partir daí que essa história agora vai começar, né? Então, tem essa questão que o Gabriel traz, né? Como a idade não diz nada sobre isso, no final das contas, mas o que movimenta o que está dentro da gente, né? Eu até vi recentemente, pensando nesse capítulo, um filme antigo que chama Ensina-me a Viver. Não sei se alguém já viu. E que ela está com seus 79 anos e conhece também um garotinho de 16, e eles se apaixonam e vivem uma grande história de amor, né? Então, assim, é Muito interessante antigo pensar. esse filme. Ele é suicida, o menino, né? E Isso, que ele, é, é, ele é, flerta com a morte, tem uma tem uma mãe também que não paixão quer pela olhar para morte. ele. É. Mas aí que eu falo, é o lance da gente, o que fazer, né, com esses buracos que a vida traz para a gente, né? E o envelhecimento não deixa de ser uma perda, você vai perdendo aquilo que você, aquela idealização que a gente tinha, né, física, que o espelho traz para a gente, e aí o que a gente vai fazer com essa perda? Né? E ele traz isso de uma forma maravilhosa. E o desejo, como você está falando, Carla, que também impulsiona, né? Que o Urbino, ele arranjar uma amante, né? Ele fica mexido com aquela mulher, ele fica com a ideia fixa naquela mulher, e essa mulher se entrega para ele de uma forma absurda também, totalmente servil, né? E alimentando esse tipo de amor também, né? E tem uma passagem, ele é muito erotizado, é lindo a hora que ele descreve, né? Que ele vai lá com pressa, porque ele quer fingir que aquilo é uma consulta médica, então ele tem uma pressa absurda que a coisa acabe, ele nem se entrega para o processo, e ela fica sem nada. Ela não sente nada, ela não consegue sentir. Ele descreve isso, até está no site, depois eu vou pegar, de uma forma tão linda, que ela fica num vazio, que não acontece nada com ela, mas a presença dele, né, enriquecia a vida dela. Né? Que muito bonito. E outra coisa também, e a Firmina esperando que ele minta, que ele faça, seja homem. Fale que não foi você, que você não fez nada, que esse povo é maluco, que a coisa não aconteceu. Seja homem nisso, né? Para que jure de pé junto que não, ele vira porque ele sente um alívio absurdo a hora que ela descobre. Bom, agora eu vou ficar livre disso, né? Porque ele não, aquilo era um peso para ele absurdo. E ela vai embora e fica esperando ele voltar, e ele não volta. Demora um tempão para ele voltar, e quando ele volta, ela fala: Meu Deus, ele voltou, né? Ela fica sentindo um peso, porque ela estava desesperada para voltar para ele, mas ela tinha um orgulho absurdo, né? É muito bonito isso, a forma como ele constrói os personagens, é muito bacana.
E agora a gente E que eu acho que tem não só a questão das perdas do envelhecimento, mas os ganhos também que ele traz, né? Que não é feito só de perdas envelhecer, né? Tanto é que tem essa carta no final do capítulo, né? Algo começa ali a partir dessa carta também. E não só também. Hoje, por exemplo, a adolescência, a juventude é uma coisa muito triste, porque eu não troco. Imagina, eu não troco não, de jeito nenhum que eu volto para trás. É muito mais gostosa essa fase. Essa fase que a gente está vivendo é maravilhosa. Porque a gente não tem mais aquele sonho, aquelas coisas doloridas. É uma delícia. Eu particularmente, acho uma delícia envelhecer e entender que a vida é mais leve, é mais fácil, que as coisas não são tão invasivas como eram, tão pesadas como a vida se torna mais leve, literalmente. Eu acho isso mágico. Eu acho que para quem sabe trilhar esse caminho e caminhar por essa seara, é maravilhoso, é muito bom estar nesse lugar e entender os processos e não sofrer por aquilo que não vale a pena sofrer. É muito lindo isso também, né? Envelhecer. Isso não não é perder, é ganhar de verdade, cara. Você tem razão. É isso. A Ana deixou um comentário aqui no bate-papo que tem a peça de teatro também, Ensina-me a Viver. Eu não conhecia, Ana, não sabia que tinha uma peça. Tá Bacana. onde a peça? Vocês sabem onde está a peça? É bacana poder. Tá passando agora, Ana? A Ana procura, acha tudo. Eu nunca vi, ela não está passando agora. Ela é impressionante. Mas depois a gente vai ver se acha que assim, quem não viu, ver se. O filme é fácil de achar, acho que deve estar no YouTube o filme. É um filme muito antigo, já deve É estar muito bom o filme, muito circulando. bom. É muito bacana. Mas é isso. Leila, bem-vinda. Ada, bem-vindos todos aqui ao meu É, coração, porque é. aqui é um arraso estar aqui, é muito bom. Ai, que É um momento ansiado, né? Estar aqui. E essa bom. leitura é fantástica, né? É uma viagem incrível. E, enfim, eu achei que esse trecho, esse trecho que nós lemos, ele é tão intenso que eu fiquei pensando até em como encontrar um fio condutor, até para poder comentar, né? De tantas coisas, né? E eu fiquei até fantasiando uma possibilidade onde a gente, num outro momento, pudesse fazer leituras comuns, porque dá vontade de ler vários trechos, né? Eu acabei separando, porque eles são maravilhosos, né? Mas eu pensei, eu acho que eu fui um pouco também numa linha um pouco parecida com a da Carla, né? E pensei, né, que tem alguns fios condutores, né, dentro desse trecho que nós lemos. Para mim, continua o pano de fundo da pobreza, né? A pobreza, não a pobreza da dificuldade, por exemplo, a família do o Florentino e a mãe tiveram muitas dificuldades, tanto que ela refazia roupas, né? Ele não adquire do nada aquele hábito de usar roupa esquisita, né? É que a mãe reformava as roupas que eram do pai e ele vive assim. Mas ele tinha uma família, ele consegue ter um percurso e um lugar, né? Mas tem um contraste permanente ao longo de toda a leitura, né? Que passa pelos protagonistas que compõem uma elite, né? Na cidade, que é o próprio doutor Urbino, e da qual vai fazer parte a Fermina. A Fermina, ela se encaixa tão bem dentro desse lugar, né? De vestimentas caras e elegantes, e posar, né, nos lugares notórios, nas cerimônias, né? E é uma vida de classe média alta que eles têm, aristocrática quase. E tem uma outra camada que talvez sejam os criados, mas que também tem um lugar, né? E não se fala da vida desses
criados. Mas, volta e meia, ele coloca, como em outros capítulos, né, os mortos que boiam com os urubus em cima, né? Então tem essa viagem, começa aí dessa viagem de balão. Então, desse aspecto, né, de que sempre tem logo atrás, né, dessa cena que é sempre dos atores, né, da classe protagonizada, né, pelo pessoal aí da classe média alta, logo ali é muito próximo, né? Você vê escancarada uma pobreza mortal, e ela é mortal mesmo, né? Porque ela é tingida por essas cores do cólera. Então, assim, começa com essa viagem de balão, né? E que tem tudo tem uma pompa, né? Nada, nada é feito sem todo essa parafernália e fogos, não sei não sei o que lá, dificuldade de subir, comentários e tal. Mas aí ele tem um comentário que fica muito gritante, né? Então o balão está passando, passa por vários lugares, e um trecho aqui, na página 280, terceiro parágrafo. Sobrevoaram as palafitas das Torres de Cataca, eu acho que é assim que fala, pintadas de cores doidas, com cercados de criar iguanas comestíveis e pencas de balsamíneas e astromélias nos jardins lacustres. Centenas de meninos nus se atiravam nágua, alvoroçados pela gritaria de todos. Se atiravam pelas janelas, se atiravam do telhado das casas e das canoas que conduziam com uma perícia assombrosa, e fisgavam a água como savelhas para apanhar os volumes de roupa, os vidros de pastilhas para a tosse, as coisas de comer que a caridosa, eu acho que para mim fica muito irônico isso, que a caridosa e formosa mulher do chapéu de plumas lhes arremessava da barquinha do balão. E aí é comentado também a respeito dos mortos, né? Listão de lunetas, e o engenheiro até comenta, né, que alguns mortos que pareciam mortos, né? E aí o Urbino fala, deve ser uma modalidade muito especial do cólera, disse, porque cada morto tem seu tiro de misericórdia na nuca. Bom, então vamos lembrar que a gente ouviu, né, leu, né, sobre os relatos da guerra civil que estava acontecendo. Então, são relatos sempre de uma miséria, e quando vêm esses relatos, eles não são qualquer coisa, né? Eles são sempre muito dramáticos. Por exemplo, os meninos estão nus, não é porque estão brincando, eles não têm o que vestir mesmo, né? Portanto, as roupas jogadas pelo balão têm um apelo, e eles saem desesperados, nadando, remando, pulando do telhado para pegar. Aí, claro, outra coisa que faz parte desse fio condutor é o Florentino, né? E todas as estratégias que ele busca, né? dentro desse percurso para se aproximar, e sempre com situações muito dramáticas, né? Onde ele se depara com a frieza dela, né? Ou como ele fala, né? Um sorriso social, né? É uma coisa sempre de ignorar. Ele até tenta fantasiar que talvez ela estivesse ocultando, né, a dor de amor, mas pelo menos até ali não parece muito, né? Mas durante todo o percurso, né, esse percurso dessa leitura que fizemos, o Florentino está atrás dela e está avaliando. Quando ela some, ele se descabela para poder achar onde ela está e tudo mais.
A outra questão que é fantástica, né, é a crise no casamento, que até então aquele casamento irretocável, né, de revista para todo mundo ver, perfeito, feliz, ajustado, né? Mas aí aparece, né, realmente, e aí eu separei aqui a, de- a, a Cláudia estava falando, né, das descrições. Então, assim, a maneira dele escrever é magnífica, né? Então, eu separei duas descrições e ele fala mulata, né? Então, eu acho que a mulata tem um apelo erótico também aqui na história, né? Porque outras personagens, a própria Hildebranda, né? Quando a Hildebranda se apresenta, ela é, né? A gente identifica muito mais com uma morena mulata. Mas aqui na página 298, né, primeiro parágrafo ainda, é um trecho do primeiro parágrafo, e na página 300, falando da Bárbara Lynch. Ela era uma mulata alta, elegante, de ossos grandes, com a pele da mesma cor e da mesma natureza branda do melado. Vestida aquela manhã com um vestido vermelho de pintas brancas e um chapéu do mesmo gênero de abas muito amplas que lhe sombreavam o rosto até as pálpebras. Olha só, parecia de um sexo mais definido do que o resto dos humanos, né? Quer dizer, isto se salientava. E aqui, quando ele a vê, né, deitada, então, ela estava estendida na cama de linho com uma tênue combinação de seda. A senhorita Lynch era de uma beleza, olha que lindo, interminável. Uma beleza interminável. Tudo nela era grande e intenso. Suas coxas de sereia, a pele a fogo brando, os seios atônitos, as gengivas diáfanas de dentes perfeitos, e todo o seu corpo irradiava um vapor de boa saúde, que era o cheiro humano que Fermina Daza encontrara na roupa do marido. É uma capacidade magnífica, né, de descrição. Bom, acho que também chama muita atenção o que a Carla falou, né, dessa capacidade que a Fermina tinha. Ele fala, né, o mastim, farejar as coisas, farejar as roupas, tanto que ela acha o filho, né? O filho está escondido, as empregadas estão desesperadas, onde é que está esse filho? Escondido no armário, ela chega, dá umas farejadas. Como é que você achou? Pelo cheiro de cocô, estava escondido lá dentro, né? Bem, eu acho que tem uma outra questão que eu achei muito evidente, que é a passagem do tempo, não é? A passagem nesse período aqui nesse período que nós lemos, a passagem do tempo é evidente para todos os personagens, isto é notório. Mas o interessante é como cada um dos personagens ele registra e ele consegue ver a passagem do tempo. É interessante que a Fermina, quando ela encontra a Hildebranda pela primeira vez, depois de tanto tempo, né, que ela chega na aldeia lá da prima Hildebranda, ela se assusta, né, com o jeito que a Hildebranda está. Isso está na página 313. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu não vou estar lendo tudo, não, senão eu vou ficar lendo aqui até amanhã. Mas
a Fermina diz o seguinte, que era como ver a si mesma no espelho da verdade. Ela viu a Hildebranda decrépita, gorda, né? Enfeiada e carregada de filhos indômitos, né? Que já não eram daquele homem que ela continuava amando, mas um militar que se era louco por ela e ela se casou com esse daí mesmo, né? E interessante que a Firmina se recusou a sair da fazenda, ela só saía para ir à missa os domingos. Olha que lindo isso! E ela ia com os netos das suas travessas cúmplices de antanho, quer dizer, aquelas primas terríveis, né? E esses netos eram rapagões em cavalos magníficos e moças belas e bem vestidas, como as mães da mesma idade. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, ela já está numa outra idade, mas quer dizer, tem esse duplo espelho, né? De se ver na prima, que tem a mesma idade que ela, já numa idade já muito deteriorada, parece, mas o contraste, né, com os filhos e os netos e as filhas dessas primas todas, jovens, lindos, quer dizer, no esplendor da juventude. Já o Florentino Ariza tem uma coisa muito interessante, que ele é sensível a esses tropeços da idade, né? É o que está dito na página 317, no segundo parágrafo, e ele observa, né? E assim é muito interessante, acho que a Carla falou disso. Ele está acostumado a observar os casais de anciãos desde que era jovem, e ele tinha uma certa ternura, uma certa interesse de estar vendo, né, essas mudanças. Mas ele se dá também conta, né, da passagem do tempo para ele através da passagem. Ele se choca com as mudanças que a Firmina tem, né? Principalmente nessa situação quando ela volta, que ela já está com os cabelos brancos, cabelo cortado, e ela está não mais com aquelas roupas magníficas, ela está inclusive com chinelo, né? Uma mantilha de pobre, ele diz, e um chinelinho, me parece esse chinelo de andar em casa, e ele se comove do marido ter que ampará-la, né? E mesmo assim, o marido amparando, quase que ela cai num degrau lá, né? Então ela parece uma velhinha trôpega, né? Não parece mais aquela figura altiva, pelo menos, né? E é interessante que ele é tão observador que ele fala que, ao olhar para o rosto dela, parece que os 2 anos, né, nos quais ele não a viu refletiram 10 anos muito mal vividos, né? No que ele adivinhou, né? Ela estava atormentada aí pela traição, pela raiva, né? Que ela fica injuriada. Bem, também é muito bonita a parte do tio, né? E eu achei muito bonito ele ter acompanhado o tio, né? O Leão XII, né? Nessa finitude. E ele passa até tempos, né, na beira da praia, ouvindo o tio contar aquelas histórias das questões fluviais. Ele não tem interesse nenhum naquilo, né? Mas ele ouve o tio e diz assim, que parece que ele está ouvindo o mar, né? Porque ele deve entrar por aqui e sair por ali, deve ser muito chato, né? Ouvir tudo isso, mas ele não sai dali. Mas e tem uma frase que me chamou a atenção, que eu achei tão interessante, que diz o seguinte, que durante esse período a morte era uma convidada frequente, né, desses encontros com o tio. Enfim, porque ele está
envelhecendo, envelhecendo e morrendo. E a questão da morte também está presente, né? Eu sinto que está muito presente em vários pontos aqui, eu acabei até separando, até aí, em relação ao tio, também tem uma história muito engraçada, que é das dentaduras, né? Tem desses cuidados que o Florentino vai fazendo consigo mesmo, à medida que ele vai ficando careca, e vai tentando isso, vai tentando aquilo, até que resolve raspar tudo. E a questão quando ele perde os dentes, né? E tem a questão aí das dentaduras que o tio manda fazer, e manda fazer sempre uma de reserva. E o tio tem várias em tudo quanto é lugar para evitar, né, algum vexame. É sensacional. Então, o humor sempre continua permeando as situações. Então, eu acho que ele diz, continuou, né, acompanhando o tio naquelas tardes lentas, nas quais a morte sempre foi um convidado invisível, né, como que assombrando ali o, o percurso. E achei fantástico as lembranças dele, de todas as amantes, achei maravilhoso isso, maravilhoso, e o carinho, né? Porque são lembranças, e a gente consegue saber muita coisa que aconteceu depois, né? De que muitas duraram muito mais tempo do que a gente supunha mais atrás, né? E, inclusive, como é que chama aquela? A Leona, aquela... Ah, não, a Noriega, né? Que ela ficou louca, né? Ela ficou louca e lá no manicômio da Divina Pastora ela foi colocada isolada até para não deixar, para não enlouquecer as loucas, né? Porque ela ficava declamando conteúdos obscenos, né? E isso alvoroçava todas as loucas lá dentro. Enfim, fantástico, né? E até quando ele toma contato com a morte ele intui que é a morte do Urbino, né? Primeiro ele pensa lá no Santamur, né? Mas ele acha que não é possível ser, acha que é possível ser um personagem muito influente, muito importante e tal, até que se dá conta que é exatamente o Urbino. Mas o interessante é que, apesar de ser uma morte tão ansiada, ele, quando ele vai até onde está, né, o Urbino morto, e até o pessoal já medindo da funerária para que ele para fazer o caixão, como ele vê o Urbino, né? Chafurdando na indignidade da morte, mas ele tem muita, eu diria, piedade, ele fica triste também com isso, né? Mas em relação à morte, ainda um pouco antes, né? Nessas reflexões meio atormentadas que ele teve inclusive a ilusão de que talvez a Firmina pudesse morrer antes dele, né? E não como ele imaginava, né? Morrer o Urbino no planejamento que ele faz. Então, assim, fantástico tudo, né? Aí tem a história da menina, que vem também quebrar, né, um pouco, né, uma injeção aí de vitalidade, quando ele está até meio desesperançado, parece, de que as coisas iam se dar certo, até que no final tem essa revelação, né? De que ela topou, né? A carta chega com a caligrafia dela, o cheiro das gardênias, né? Então, a coisa acende tudo de novo, né? Como a Carla falou, né? O desejo vem à tona e floresce tudo de novo, como há 50 anos atrás, né? Então, fantástico. Eu acho que esse trecho aqui, ele é
maravilhoso, é magnífico, de tudo que é um conteúdo sempre intenso, né? Cada um dos trechos, né? Cada uma das coisas merece um destaque. Não tem nada neutro, nada que você possa falar, isso é tênue, isso a gente pode dispensar, né? Tudo é intenso, tudo é fantástico, maravilhoso. É isso. Que gostoso te ouvir, Leila. A gente viaja de novo pelo processo, né? Muito bacana. E voltando Nossa, na história do balão, eles acompanham a miséria pela pela luneta luneta. longe, né? Aquela coisa É, distante, sem chegar ali, né? Vamos ver o que acontece. Porque ele, a princípio, no começo do romance, ele era um médico que se achava que, né, que ele ia desbravar alguma coisa, que ia fazer sim, coisas. Ele entra, falando, não, eu vou tirar essa cidade, né? Com aquela ilusão daquele garoto que vende idealista, né? lista, até que ele encontra, né, a Firmina que ela só consegue ser feliz fora dali, né, em Paris, porque ele vivia numa situação claustrofóbica com a sogra e eles viviam super bem fora dali e cada vez que ela voltava, ela caía numa depressão absurda e até ela dizia que aquela passagem para mim é uma das melhores passagens do livro que ela um parágrafo pequenininho que ela vai conversar com ele, que ele chora a noite inteira, que eles falam, desabafam, colocam tudo na mesa e refazem a vida. E ele resolve sair da casa da mãe ali, né? Porque ela dá um chacoalhão nele e ela acredita na relação completamente. E mas lembrando que o Florentino sempre foi um fantasma, né? É um fantasma, uma sombra, né? Mas esse fantasma que povoava, porque quando ele morre, o Juvenal, que a gente pensa que ela não está chorando por ele, ela está chorando pelo Florentino, ela fica desesperada. Como é que Ana fala, Ana, boa noite. Como é que eu não estou sofrendo? Ele invadiu a minha viuvez, né? E trouxe uma roupagem completamente diferente para ela, Sim. impressionante. Nessa passagem que ela vai embora, ele acha que ela está morta. Ele entra em pânico, porque é o que você fala. Tuberculose, né? Ele Ele pensa entra que é em pânico. tuberculose. E essa coisa do envelhecer é uma outra coisa interessante, porque a gente começa, de verdade, a morte passa a ser andar ao largo, né? Porque você começa a conviver com aquela figura que está ali, opa, e as pessoas estão indo, e aí você percebe, se reflete, você não olha para você se reflete através do outro, né? Que até a Catarina coloca que cotidiano, a gente se reencontra com você, nossa, como ele envelheceu, e a gente também, né? Sim. Nossa, tá acabada. Aí eu falo, meu Deus, aí, opa, aí eu, né? Quem eu era naquela época e quem eu sou hoje. Mas a morte passa a ser uma presença na vida da gente e que a gente vai lidando com esse processo também. Ela fica atrás da porta. Acho interessante esse processo. Né? Ela está sempre ali, do lado. A gente sabe que a gente está caminhando para lá. Mas é Sim. lindo, lindo, uma forma maravilhosa de trazer. Para mim, esse capítulo mexeu muito comigo, muito. Porque essa coisa da redenção mesmo, da coisa da realidade. Por isso que eu acho que a maturidade traz algo para a gente impagável, que é essa coisa de entender os processos e deixar de sofrer e resolver as coisas de forma mais rápida. Porque a gente sabe que o tempo está lá contra, né? A gente já atravessa a montanha para o outro lado, né? Você vai por aqui e depois você vai descendo ali, como diz a Alice Sim. Moon. Mas é É, lindo, é muito eu bacana. queria Fala. fazer só um comentário também da fala da Leila, e esse comentário que a Catarina escreveu aqui no bate-papo, não só o Florentino ele se surpreende, né, com a reação dele quando o Juvenal tem a notícia oficial que o Juvenal Está morto? faleceu, porque tem aqui nessa parte, né, nessa frase, contudo, chegada a hora, não se sentiu sacudido pela comoção de triunfo que tantas vezes previra em suas insônias, mas por um golpe de terror. A lucidez fantástica de que ele podia ser um morto por quem Terceiro. tocavam os sinos.
sim, Então, não só a questão do envelhecimento em si, mas como a questão da finitude, né? sim, E o envelhecer é isso, né? Nem sempre a finitude ela acompanha o natural da vida. Às vezes tem pessoas como o leão, né? Ele perde os filhos, ele enterra os filhos todos e ele continua, né? Então ele traz um pouco essa contradição, né? Assim, não quer dizer que você está envelhecendo, né? É, como essa menina que nem tinha idade para pensar na morte, mas a morte chega para ela, né? De alguma forma sim. depois. Então, acho que a escrita dele desloca um pouco esses conceitos, né? Nem sempre o envelhecer também está atrelado só à questão da morte e vice-versa, né? Mas Não, como a não gente vê isso está. no outro, o outro causa, acho que na gente, né? Nisso que a Catarina escreveu, ver o outro morrer é se dar conta da nossa finitude também, de alguma É, forma, né? mas, por exemplo, eu acho que tem uma questão de dar-se conta do tempo, né? Do tempo que transcorre, do tempo que passa, e a relação, e assim, a possibilidade de você concretizar determinadas coisas, né? No caso do Florentino, era exatamente o amor dele, né? Que assim, ele vai, vamos combinar, né? Muito onipotente durante o tempo inteiro. Quer dizer, as coisas iriam dar certo de acordo com o arranjo que ele fez na cabeça dele. Não queria dizer que a realidade fosse correspondê-lo, né? Na verdade. Só que ele não se dá muita conta disso, né? Então, na conta dele, no cálculo dele, o Urbino morria e a Firmina, numa boa, viria viver com ele, né? E quanto antes o Urbino fosse embora, melhor, tanto melhor, né? Só que esse Urbino demorou pra caramba, então a vida foi. Ele foi se ocupando, e de certa forma, eu acho que ele se sentia meio aquele jovem lá de trás ainda, né? Como ele, até a própria persona dele era sempre, né, com aquele terno, ele tivesse melhorado ou piorado de vida, ele era sempre aquela estampa, quase que ele se reconhecesse antes no espelho, sempre aquele jovem lá sentado no banco da pracinha, né? Dos evangelhos debaixo das amendoeiras. Mas quando ele vai tomando contato, né, com esses encontros, principalmente com a Fermina, ele vai levando um baque, um choque, né? E aí ele se dá conta, o tempo está passando para ele também, né? No outro trecho que nós lemos, né, ele sente isso, né, pela primeira vez, tanto que ele tem que se apoiar no muro do cemitério. No caso, ele está no cemitério, né, que fala assim, a primeira patada da velhice lhe bateu na cara, né? Então, mas eu acho que como transcorrem, né, vários anos, né, mais 50 anos, é um registro muito bonito como esse fluxo do tempo vai passando, ou melhor, como as personagens vão passando por esse fluxo do tempo, né? Então é muito legal, é fantástico. E essa surpresa que ele tem, claro, porque ele, aliás, ele é muito humano e muito sensível, né? Seria pouco provável que ele sentisse uma frieza absurda, né? Quando o Urbino morresse. Ele até admira o Urbino, né? De ser uma pessoa tão elegante, fina, sabe? Mas ele não consegue sentir esse júbilo, né? Todo quando ele sabe da morte do outro. Mas ele, apesar de tudo, ele continua, né? Ele persegue seu sonho e vai e fala tudo que ele tem que falar, né? É fantástico. É o desejo que não treme, né? Que não vacila, vai lá e continua. É um vigor, é um vigor absurdo também, né? É, é sim. Impressionante
como ele era um cara incansável, impressionante a sim. força. Está aqui a Ana falando, né, que começa com F e termina F, Firmina Daza e Florentino Ariza. Começa com F e termina com Z. Mas é a força, né, Ana, do amor impressionante, o cara é inquebrantável, tinha uma vitalidade É, absurda. é, Mas o que movia literalmente essa força, o que dava essa força para ele era o desejo, né? Era o desejo, esse amor, né? Dessa deusa coroada por ele pertencer a ele. Impressionante. E ele se insere na memória poética dela completamente, na veia poética dela, porque o marido está morto, enterrado, ela deveria estar lá, porque foi uma perda, né? Ela não, ela imediatamente ela se volta para ele. Ou seja, ele estava o tempo todo no inconsciente dela, pelo menos na sim. minha percepção da leitura. Ela não, o tempo, ela se desfez dele, mas não, ele permanecia, né? Ela comparava, e se, né? E se eu tivesse permanecido, como seria a minha vida? Porque, na verdade, esse casal era o casal né, da cidade, eles Nossa, o casal top, né? Nossa, top, era o príncipe de Gales da cidade. toda, Nossa, sim. todas as festividades, eles inauguravam tudo, eles estavam Cortavam presentes. fita de tudo quanto Nossa, era. ele tinha, né, poder Sim. e um poder absurdo. E uma outra Poder de coisa, influência influência. altíssimo, E né? ele também, o Florentino também passa a ter isso. A Leona, diz que ele não cita, mas que a Leona faz muitas artimanhas para ele chegar onde ele chegou. Sim, Subentende-se ali que é algo, né, que alguém foi passado para trás, e ele, né, ignora aquilo, mas ele precisava galgar aquele caminho porque ele achava que ele chegando ali, naquela posição, ela poderia olhar para ele. E acontece, na certo. verdade, acontece. Sim, na verdade acontece. Ele se torna poderoso e influente também, né? Muito bom. Nossa, muito bom. Obrigado, Leila, muito bom te ouvir. A gente volta à fita. Ana, a palavra é tua agora, bem-vinda. Boa noite, Ana. Gente, boa noite. Embora eu não quisesse, eu precisei me atrasar por conta de uma reunião de trabalho que se estendeu um pouco mais do que eu pretendia. Mas eu estava ouvindo vocês falarem e estava pensando aqui que esse livro quase que chega a ser, eu diria, um tratado de filosofia e psicologia, porque é impressionante as reflexões que ele traz, né? Então, vocês estavam falando da Firmina Daza e do Juvenal Urbino como um casal que se destacava, né? Então, naquela inauguração, batismo do primeiro navio, né? Dos estaleiros, que ele representou, Florentino representou o tio, o Leão XII, como presidente do CFC, né? A banda tocando a marcha triunfal, e o casal, né? Como estava o casal? A Firmina se destacava vestida de um dourado imperial, caudas de raposa e chapéu sino. E a reflexão muito interessante sobre o Juvenal Urbino. Juvenal Urbino cumprimentava a todos com aquela naturalidade tão sua que fazia cada um pensar que era um alvo de um afeto especial. Que coisa extraordinária a pessoa conseguir fazer com que cada um enxergar uma luz no outro e cada um se sentir especial. Acho que esse casal brilhava, assim como a Cláudia falou, eram os príncipes, né? Camila Parker Bowles e Charles III, ou Macron e Brigitte, né? Enfim, mas o que eu achei muito interessante, eu não sei se alguém comentou, mas a devoção do Florentino, que viu a Firmina no restaurante da Posada do Sancho, refletida no espelho, e não sossegou enquanto não comprou aquele espelho, quanto fosse necessário,
porque tinha capturado a imagem da amada. Que coisa extraordinária! Me lembrei do Dorian Gray com aquela imagem refletida no espelho, né? Agora, o que eu acho muito interessante nesses capítulos que nós lemos, antes da Firmina parar de ir para a missa, todos acharem que ela foi para o Panamá e, na verdade, ela foi para a fazenda da Hildebranda, por causa desse personagem extraordinário que é a Bárbara Lynch. E a Firmina farejadora de um cheiro que depois eu consegui descobrir que cheiro era esse que ela percebeu. Mas antes de chegar no qual era o cheiro, ela fica farejando as roupas e eu listei tudo que ela esvaziou no traje dele, que eu achei assim impressionante o que os homens vestiam naquela época. Ela pegou o paletó, o colete, a camisa, as calças, o colarinho postiço, as ciroulas, as meias, foi cheirando tudo isso. O lenço de linho com monograma. Depois disso, vem os acessórios que ele vestia nesse mesmo dia: prendedor de gravata, botoeira, que eu não sei o que é, relógio de corrente, lapiseira, carteira, moedas soltas, abotoadura de topázio, botão de ouro, colarinho, chaveiro de 11 chaves, canivete de madrepérola. Eu queria ter uma balança e pesar esse homem pronto, porque eu não sei que peso esse homem vestia. Isso foi tudo que ela cheirou para investigar a Bárbara Lynch e questionou. Ela não soube situar o cheiro que ela sentiu dentro dessa rotina da roupa. Não soube situar o cheiro da roupa dentro da rotina do marido, porque ela sabia pelo cheiro a rotina dele. É interessante esse olfato superpower que a Firmina tinha. Quando questionou o marido, ela estava cingindo as meias e ele lendo L'Île des Pingouins, que era o livro da época. E aí, a Bárbara Lynch, que eu achei muito interessante o codinome, Mulata Imprevista, eu achei bem interessante o Garcia Marques ter escrito Bárbara Lynch, Mulata Imprevista. Daria um samba isso, eu acho, de escola de samba da Mulata Imprevista. Ela parecia de um sexo mais definido que o resto dos humanos. É assim que ele descreve. E ela era filha de um pastor, né? E finalmente a Firmina Daza chega à conclusão do cheiro que ela sentiu nas roupas. Um vapor de boa saúde. Interessante, né? O cheiro que ela sentiu da mulata imprevista, Bárbara Lynch, o vapor da boa saúde. Eu acho o Garcia Marques, juro, uma coisa assim extraordinária. Depois ela vai embora e volta, que o Juvenal vai buscá-la, né? Mas o que eu tinha a falar é sobre todo esse processo do cheiro nas roupas, com essa quantidade de roupa, essa quantidade de acessório, a Bárbara Lynch, Mulata Imprevista, e o cheiro de vapor de boa saúde. Eu achei assim extraordinário. Bom, tenho que mencionar o
Lucevan Nesteli, que o Leão XII é que adorava dentaduras, né? Mas perdeu várias cantando. Eu achei interessante. Elas caíam no rio, então ele sempre tinha. E ele cantou o Lucevo Nesteli da Tosca, que inclusive está na fita e é linda esse Lucevo Nesteli, que é um condenado que está à morte, né, na ópera Tosca, e ele canta para as estrelas na última noite antes de ser executado, né? Muito lindo esse. Então é isso, a minha colaboração hoje seria essa. Essa música está no site, gente. Está lá, a interpretação dele está linda também no site. E a gente também colocou essas citações. Agora, essa coisa da roupa dele é uma coisa impressionante. No final, a Firmina fala que ela tinha cheiro de preta. Quando ela enxerga, ela fala, tem cheiro, esse cheiro é um cheiro de preta, ela fala. Ela fala. E depois vem o vapor da boa saúde. É. Né? E ele, quando ele vai examinar, ele também fica obcecado com aquele corpo. Né? Aquela mulher deixava né? E ele se sente completamente perdido. Aqui, quem que é? A Maurisa está aqui, ó, do caso dele, fala também do Florentino, que ela fica congeriza em relação ao romance que ele tem com a menina. Que a Carla fala no começo que é, né, que pode aludir à pedofilia também, mas ele tem uma forma de descrever os processos que é um absurdo. A gente passa a ver, né, esses passos de uma forma completamente diferente. Porque ele fala, né, é nesse capítulo que ele fala, meu coração tem mais quartos que uma pensão de putas. Porque ele achava que ele só ia ter um amor na vida dele, e aí ele percebe que ele ama todas as mulheres, mas é que elas são, na verdade, o que vai deixar, né, a vida dele, né, realizada em relação ao amor é a deusa coroada voltando para ele. Mas é muito bacana isso. Mas, Maurícia, eu queria que você... Eu peguei uma coisa interessante aqui que eu esqueci de mencionar, se vocês me permitirem, ainda falo uma coisinha. Pode falar. O meu avô era um médico cirurgião. E eu lembro que a minha avó era apaixonadíssima por ele, foram casados 50 anos. E eu lembro que ela, já muito idosa, ficou comigo um tempo viúva e acordava assim, suando, e eu dizia: vovó achando o que aconteceu? Ai, tive uns sonhos terríveis com seu avô. E eu me lembrei do que ela contava, que o meu avô, quando ia sair para trabalhar, o consultório dele era na mesma casa, em Uberaba, que ele tinha a casa de saúde, o consultório era no corpo da casa. E antes de receber os pacientes, ele fazia um sinalzinho para ela e falou: vem cá que eu vou te fazer uma injeção, vou te aplicar uma injeção. E no livro eu encontrei que o Urbino dizia: voltava sua lei a tempo justo para aplicar uma injeção endovenosa num tratamento de rotina. Na Bárbara Lynch, que ele ia rápido aplicar uma injeção endovenosa. Me lembrei do meu avô Napoleão aplicando rapidamente a injeção endovenosa. A minha avó, eles namoraram no Parque Trianon, e os beijos eram tão cálidos que um guarda parou e ia levá-los para um lugar. Isso estou falando de 1920, do Guaraná de rolha. E o meu avô, com dinheirinho, colocou no bolso do guarda e falou: olha, você não viu nada. Eu me lembrei muito lendo esse capítulo, essa parte da injeção endovenosa que ele aplicava rapidamente na Bárbara Lynch. E meu avô dizia: vem cá, Alexandra, vou te aplicar uma injeção rápida antes dos pacientes chegarem. Tá vendo? Essa história da inversão é uma coisa antiga também, né? O médico com a maletinha, né? Muito bom, muito bom.
É isso, gente. Olha, eu vou e volto nesses 100 anos de solidão. Aí o Amor nos Tempos do Collor, não, porque eu peguei os 100 anos de solidão. Agora eu estou tão encantada com ele, que eu estou assim, junto nos 100 anos. Para mim é um tratado de filosofia e psicologia, né? E Muito. Florentino Ariza, sensacional, né? Com aquela América Vicunha, o jeito. Tira a calcinha bonitinha para o papai ver, tira a roupinha. Hilariante, o sistema dele, ótimo. Coitadinha, se apaixonou por ele, né? Pois era isso que a gente está comentando É, lá no início. e Carla. ele tinha esse lugar do tutor dela, né? Então, nesse sentido, a Marisa faz todo sentido, né, esse comentário também, porque ela tinha 14, né? 14 Imagina, anos, é, uma menina, né? O que que ela estava pedófilo, entendendo né? ali? Se fosse Claro, hoje em claro. dia, o cara estava preso com 140 Aham. anos de detenção. Cancelado, completamente cancelado. Fora o alho, né? Que a gente não sabe, uma lá que ele foi escrever, essa pomba é minha, o cara tchum, matou a coitada da pomba minha. Olha, Florentino Ariza, terrível, viu? O cara sabia onde entrar. Mas é isso, gente. É tão gostoso estar aqui. Eu lamento tanto ter me atrasado, porque eu curto aqui, é um vinho do melhor sabor, essa nossa reunião. Gostou. Ah, Ana, que bom te ouvir, que bom que deu tempo de você estar aqui também, entrar, estar com a gente. Mas acho que desse encontro, né, é o que importa são os nossos desejos que nos movimentam, né? Não tem a ver com a idade cronológica, quantos anos cada pessoa tem, mas no que nos movimenta a acreditar, que dá algum sentido para a nossa existência, né? Isso é fora do tempo do calendário, né? Isso está dentro da gente, de cada um, da nossa história, dos laços que a gente constrói. Isso é muito particular da intimidade de cada um. Mas acho que é um ode também ao envelhecimento como ganhos também, como aquisições, não só como perdas, né? Então, Verdade. queria agradecer essa noite também hoje, né? No próximo a gente já está indo para o final, para a última parte, né? Que já, enfim, é difícil se despedir do livro também, é sempre um luto o final de um livro, né? A gente vai se afeiçoando também, né? Viram nossos companheiros aqui, assim, de leitura, os personagens, Está mas difícil. vamos seguir. Alguém Então, mais gostaria de comentar? A gente pode... Ana, A o Ana. microfone. Está sem som, Ana. Boa Agora, noite, boa noite, bem-vinda. obrigada. Bem-vinda a vocês todas. O que eu achei mais me chamou a atenção nesse capítulo todo é que o Gabriel avança muito com a história, ele conta muita coisa ao mesmo tempo nessa história, não é? Parece que foi mais rápido do que... O tempo correu mais rápido, havia mais fatos a serem narrados. Então, eu não vou repetir, mas vou falar rapidamente. Por exemplo, começou com a história do balão, depois teve o batismo do navio, a ausência da Firmina, né, que ficou aquele mistério, e depois veio aquela passagem ela procurando o cheiro, e a revelação que apareceu a Bárbara, e depois o marido vai ao encontro dela, há uma reviravolta, o Firmino se torna lá presidente da junta, eles vão ao cinema, que é importante esse pedaço também, que ele a revê, e aparece depois a América Vicunha, e a Firmina fica viúva. E tudo isso o Gabriel recheou com mistério, com cinismo, uma hipocrisia com a igreja sempre, né? E a missa deixou de ir, não rezava mais, deixou de rezar. E também com humor, né? Que ele
já foi dito que ele fala do cheiro do cocô e tantas outras passagens. Ele insere também aquela leitura do livro da moda, né, que já foi dito também. Livro de Pinguim, é do Anatole France, eu fui procurar. E ele reza, né, sem convicção, e tudo, os sentidos sempre muito apurados, e a música sempre presente. Como falou a Ana, na inauguração do navio, ou eles cantam um hino, ou tem um violino, tem um acordeon, tem a ópera, o tempo todo parece que a gente está ouvindo a música. E que eu achei interessante isso, que ele reuniu uma opção de assuntos, ele foi de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, e sempre com esses ingredientes, né? De mistério, de hipocrisia, de cinismo, de política. Ele botou tudo num caldeirão, contando a história dele, narrando. Isso é que eu achei interessante nesse capítulo. Por aí só. Muita coisa acontece, né, Ana? E ele traz... Vai tudo muito rápido, e outros capítulos as coisas vão mais lentas, mais detalhadas. Nesse ele foi acelerando, né? Até muitas coisas que são fundamentais para o livro, né? Para o desenrolar da história, não é? Sim, lindo. Esse capítulo eu achei maravilhoso. Essa coisa do envelhecimento, dessa tomada de consciência, né, da presença, da finitude. Achei maravilhoso. E o E os espelhamento... lances, né, que ele vai narrando um por um, rapidamente ele vai trocando de assunto, né? Uhum. Ele vai brincando, né? Ai, como ele escreve! É uma viagem, né? Como diz a Ana, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não quer sair do navio, né? Eu não quero sair também, eu quero ficar vida para todo sempre nessa história. É muito bom. Sempre tem música, tem cheiro, tem flor, tem perfume. Não é? Parece que a gente está na atmosfera ali, não é? Que ele nos transporta para aquela atmosfera. Colorido, né? A vida, né? A vida acontecendo o tempo todo. É muito lindo. É muito lindo. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Ana, gente. Então, a gente vai terminando por aqui, falando para vocês, né, que agora o filme vai estar completo. A Maria Augusta. Tem a Maria Augusta. E Maria Augusta, não vi que estou com uma lagartixinha em cima do teu quadro. Desculpa, Maria Augusta. Pode falar, Maria Augusta, desculpa. Tá sem som, Maria Augusta. Não tá, não saiu ainda. Ok. Agora foi. Boa noite a todos. Eu achei interessante nesse episódio, porque os personagens entram no século XX, né? No século XX. E nesse episódio a gente conhece profundamente os três protagonistas. E eu achei muito interessante quando o próprio Juvenal ele dá uma definição da esposa dele, da Firmina Daza, que eu achei brilhante. Ele diz assim, Firmina Daza, conforme seu marido, tinha um domínio do mundo que seu poderia ser um instinto sobrenatural. Essa faculdade terrível que tanto podia ter origem numa sabedoria milenar, quanto num coração de pedra que tantas vezes a Leila Viana falou sobre essa característica da Firmina Daza. Teve sua hora de desgraça no domingo, que é quando ela percebe que o marido está traindo. E nesse capítulo também eu achei que o Urbino ele é muito cheio de culpa. Ele não conseguiu também viver esse amor, que na realidade eu creio que era mais sexo, era sexo na realidade. Ele não consegue, ele é muito cheio de culpa. E eu queria falar um pouco sobre o Ariza, por quê? O Florentino Ariza, dos três personagens,
Ele vem de uma, ele é filho de uma, ele é filho de uma mãe solteira. O pai não o reconheceu e ele, por amor à Fermina Daza, ele dá uma volta realmente. Eu acho que ele é o personagem que mais cresce ao longo do romance. Ele que era uma coisinha de nada, ele consegue, com muita determinação, alcançar um posto muito importante na vida. Tudo isso, ele queria nome e fortuna para para conquistar também a Firmina Daza. Agora, uma coisa que eu tenho até um pouco de dúvida, vocês podem até depois fazer algum comentário, que é o seguinte: quando, por exemplo, a gente lê o Rosa, a gente sabe que a obra dele é cheio tem muita simbologia. Só para dar um exemplo, no conto A Hora e Vez de Augusto Matraga, é o número 3, né? O número 3, inclusive, a marca que ele tem, que é um círculo com o triângulo. Agora, aqui no Garcia Marques, eu percebi que ele se refere muitas vezes ao número 7. E o número 7, eu acho o número 7, na realidade, ele faz parte do nosso cotidiano. Eu até fiz algumas anotações. Por exemplo, nós temos 7 notas musicais, são 7 os arcanjos, Deus descansou no 7º dia, 7 são as cores do arco-íris, os dias da semana, os nossos chakras. E o que acontece? O número 7 também, ele significa transformação, que é o que vai acontecendo na vida do Florentino Ariza. No primeiro episódio, o Urbino, ele morre num domingo, 7º dia, e ele morre às 4h da tarde de um domingo, 4h07. É o horário que morre. E aqui acontece uma grande transformação na vida do Ariza e da Daza, porque ele esperava, de uma certa forma, ele esperava a morte do Urbino, que era uma forma de ficar com a Daza. Quando ele conhece a Daza, ela com 13 anos e ele 17, todos os dias, isso está na página 75. A partir das 7h da manhã, o Florentino ele se senta no banco do jardim para ficar vendo a passagem quando ela vai para a escola. E todos os dias, que horário que ele chega? 7h da manhã. E aí há também uma grande transformação da vida dele, que é quando ele se apaixona, ele fica quase que alucinado, né? Ele fica alucinado, começa a escrever todas aquelas cartas. Quando acontece aquela viagem, quando a Firmina Daza volta de viagem e não quer nada com ele, e a mãe dele interage com o tio para que ele faça uma viagem, como se fosse uma viagem de esquecimento, né? Ele sobe no navio no domingo 7 de julho, que também é mês 7, às 7h da manhã. A mãe
queria que ele esquecesse a Firmina, mas ele volta, e ele volta com a certeza de que ele quer ficar, ele quer morar na mesma cidade que ela mora. E aí também acontece uma reviravolta na vida do Florentino, porque é quando acontece aquele episódio que ele é sequestrado pela Rosalba. E eu acho muito interessante que eu fiquei imaginando que o autor, o Garcia Marques, ele quer com isso, como o Florentino ele não queria de forma alguma trair, em hipótese alguma trair a Firmina, ele procura essa forma, porque aí não é culpa dele, ele praticamente foi induzido a fazer sexo com a Rosalba. E quando ele volta, a mãe dele coloca a viúva de Nazaré no mesmo dormitório, e acontece de novo, né? E aí ele passa a gostar e ele se torna, vamos dizer, um caçador. E ele era uma figura estranha, mas ao mesmo tempo eu acho que ele era envolvente, ele era sensual. Eu fico imaginando, para fazer o papel do Florentino Ariza, aquele ator, infelizmente ele já morreu, que é não sei se pronuncia exatamente assim, Jean-Paul Belmondo, que ele tinha essas características, né? Ele era um feio muito charmoso. Para mim, ele tinha um ar sexual. Então, na página 303, numa sexta-feira também, que a Firmina Daza vai para morar durante cerca de 2 anos com a Ildebranda Sanches, Ildebranda Sanches. E é nesse período que ele fica um pouco atordoado, porque ele não sabe exatamente o que aconteceu com a Firmina. E uma outra coisa também que eu acho interessante, o Florentino, ele vai crescendo no romance. Ele melhora fisicamente, ele se torna um homem vaidoso, que vocês já comentaram. Ele passa ele tem aquela preocupação porque está ficando careca, ele tem a preocupação com a dentadura. E é interessante também que ele passa a fazer as roupas em um alfaiate. Só que ele não muda muito o estilo, porque é uma coisa assim, ele tem, talvez desde a infância, que ele se vestia era uma roupa escura, é um clima assim, continua um clima noir, um clima assim de filme noir, eu acho. Agora, é muito interessante também que nesse episódio que foi objeto de análise hoje, o Florentino, ele não tem mais aquelas características que a Ana Cristina Cunha disse muito bem, que ele sofria de todas as características do mal du siècle, que para nós, na Europa, que para nós aqui no Brasil seria a terceira geração do movimento romântico, né? Ele era exageradamente romântico. Ele não tem mais essas características. Ele passa a refletir. Ele reflete sobre os amores que ele teve. Ele reflete sobre tudo que ele não viveu, mas que ele gostaria de ter vivido com a Daza, com a Firmina Daza. Ele questiona, que alguém aí já falou também, ele questiona sobre a morte, sobre a velhice, e questiona também que ele poderia morrer antes, como poderia ser também a Daza. Então, eu acho que há um crescimento desse personagem
também no plano sentimental. Ele é uma pessoa extremamente sensível. Eu comecei até a fazer um levantamento sobre o olhar do Florentino, todas as vezes que ele encontra com a Daza. E tem um momento muito bonito, que é quando ela volta da lua de mel e ele a vê na saída da missa com o marido, e aí o texto diz assim: achou-a mais bela e viçosa do que nunca, mas irrecuperável. Como nunca, embora não tenha compreendido a razão, até notar a curva do seu ventre debaixo da túnica de seda. Estava grávida de 6 meses. Então, seria um estudo muito interessante no sentido de ver essa sensibilidade do Daza ao longo da vida dele, o olhar, como ele olha para a Firmina. É isso. Obrigada. Maria Augusta, obrigada a você. Acho que você traz um tratado de um tema que eu, pessoalmente, não tinha me atentado, essa marca, o 7 que você fala, né? Muito interessante, a gente pode até retornar com mais calma no próximo encontro, que talvez nesse fechamento a gente consiga conectar um pouco o que você está dizendo, mas é um estudo bem profundo que você traz, compartilha aqui com a gente, e faz todo sentido, né? Não tinha me atentado para esses detalhes. Mas queria te agradecer também, assim, a sua presença, sua contribuição, e agradecer as trocas dessa noite com Amor nos Tempos do Cólera, da gente nessa aposta na literatura, nessa potência da gente estar. Carla, está sem som. Carla está sem som. Está sem som. Sem som. Não, está sem som. Mas então ela está. Eu falo por você. Que a gente vai trazer bacana, Maria Augusta, obrigada, muito, muito pertinente isso. Cada um tem um tipo de olhar nos processos, mas é muito. Isso é o grande dessa ciranda, a gente poder trocar, né? Então, queria agradecer vocês, lembrando que o filme vai estar completo no site, né? Eu gosto, a crítica meteu o pau no filme, mas eu gostei muito do Javier Bardem no filme, ele está maravilhoso, assistam, e a gente vai se ver na próxima vez, com uma dor no coração, com sentimento de quase que de luto, né? De despedida desse livro maravilhoso, mas a gente vai embarcar num outro processo, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês. Ana, Bia, boa noite. Maria Augusta, Catarina, beijo. Denil, beijo para você, bom te ver. Leila, uma delícia te ouvir, obrigada pelo carinho. Bia, um beijo grande para você. Ana, a gente espera também você e a Leila aqui, né? E agora a Maria Augusta com essa história toda, muito gostoso. Maria Clara também, bom te ver, Maria Clara, um beijo grande para você. Esther, se tiver dúvida, Esther, no site, manda teu telefone, que os meninos entram em contato. Estou vendo se está com problema, põe o telefone no e-mail, que ele vai entrar em contato direto com você, para resolver, tá bom? Boa noite para vocês, Olinda, beijo para vocês. Maurisa, obrigada. Obrigada, boa noite. Até o próximo. Um beijo para vocês. Nos despedir. Uma boa noite. Até o próximo encontro. Assistam um filme até o final, que está uma delícia. Beijo para vocês. Tchau, Denil. Boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Ana, obrigada, querida. Boa noite, Carla. Tchau, boa noite.